Eu já andei num novo Honda HR-V XL Sensing com motor 1.5 aspirado. Agora chegou a vez de andar no HR-V Touring com o esperado motor 1.5 turbo. Vamos ver qual é a diferença? Vocês já conhecem o novo Honda HR-V do vídeo anterior, mas não custa lembrar as diferenças dos detalhes para a versão Touring e Advanced, as duas únicas que têm o motor 1.5 turbo. A grade nas duas versões é exatamente igual, mas só nesta versão Touring o para-choque é todo em preto brilhante, isso para dar um ar um pouco mais esportivo. E outro detalhe, os faróis, também Full LED, tem uma moldura cromada. De lado, outra exclusividade da versão Touring são as molduras das caixas de roda pintadas em preto brilhante e também as rodas de aro 17 polegadas em liga leve, que tem um desenho exclusivo. Outros detalhes exclusivos desta versão, para diferenciá-la um pouco das outras, são as lanternas traseiras, todas em fumê. Mas tem um detalhe muito mais legal. Quer ver? Olha só. Basta dar um chute aqui embaixo do porta-malas que a porta abre sozinha. Mas você acha que parou aí? Não, dá uma olhada que bacana. Você aperta esse botão, tira a bagagem e aí você sai e ela fecha sozinha. Para isso, é só preciso estar com a chave no bolso. Muito prático, né? Aqui no interior é praticamente igual às outras versões. As diferenças ficam por conta do quadro de instrumentos em TFT de alta definição, que tem 7 polegadas, e alguns apliques em black piano, como aqui no volante. Ah, claro, e o carregador por indução. Além, isso é exclusivo da versão Touring, do banco do motorista com regulagens elétricas. Bom, agora que você já viu todos os detalhes que diferenciam essa versão HR-V Touring com motor 1.5 turbo, só falta ver como é que ele anda, não é? Então vem comigo! Pronto, já estamos andando no novo HR-V Touring, né? Um novo Honda HR-V Touring, que é a versão topo de linha. Eles estão lançando agora, prometeram para outubro. Realmente os carros com as versões com motor turbo, com motor 1.5 turbo, que é a grande novidade, né, dessa versão, já está nas lojas e são dois modelos. São duas versões com esse motor 1.5 turbo. Tem a Advance, que custa R$ 176.800, e a Touring, que é essa aqui, que é a topo de linha, que custa R$ 184.500. Quer dizer, por enquanto, né? Daqui a pouco vai ter aumento de preço, né? Mas agora no lançamento são esses dois preços. E a Honda só disponibilizou a versão Touring para a gente fazer esse test drive. E de diferente da versão Advance, são aqueles detalhes que eu falei. Essa versão Touring, ela tem uma pegada mais esportiva, né? Enquanto que a Advance puxada um pouco mais para o luxo. E a grande diferença desses dois modelos, né, é exatamente o motor 1.5 turbo, que melhora muito o desempenho do carro, que é a grande novidade deles. Ele entrega 177 cavalos e 24,5 kgfm de torque, com ambos os combustíveis, né? Bem mais do que o motor 1.5, que entrega 126 cavalos e 15,8 kgfm de torque. Vê que é uma diferença bem grande, né?
E em função disso, o desempenho é muito melhor. O câmbio é exatamente igual, né? É o mesmo câmbio tipo CVT, automático tipo CVT, que tem 7 marchas virtuais, que é engraçado, ele começa a selecionar as marchas quando você dá o kick down. Andando normalmente você praticamente não percebe, né, a troca de marchas. Mas ela existe, tá? Só que ela fica mais evidente a hora que você dá uma retomada de velocidade. Aí você sente que parece que ele está engatando marcha. Que, óbvio, o câmbio CVT é de variação contínua, não tem marcha, mas tem posições definidas nesse caso, que são 7. E que você pode também fazer essas trocas por meio das borboletas aqui atrás do volante, né? Mas só nas borboletas, na alavanca não tem. Continua tendo 3 modos de condução. A primeira é a Eco, faz com que o carro tenha o melhor consumo de combustível possível, né? Quer dizer, ele antecipa a troca de marchas, o acelerador não responde tão rápido à pressão. Depois tem a normal, que você anda normalmente, né? E tem a Sport, que aí muda um pouco a configuração da ação do acelerador, né? Ele fica mais responsivo, ou seja, ele obedece mais rápido ao toque que você dá no pedal, tá? E as marchas trocam em rotações mais altas. Enfim, dá um desempenho um pouco mais esportivo, né? Para quem curte andar, fica legal, fica bem bacana. Mas eu estava falando do desempenho, é a grande sacada desse novo motor. Quer dizer, com essa diferença de potência, realmente ele tem um desempenho muito bom, né? Que vai agradar a muita gente, né? Principalmente em aceleração e retomada, né? Dá uma olhada, eu vou dar uma acelerada, estou aqui a 80 por hora, tá? Aqui na estrada de Florianópolis, indo para Florianópolis. Vou dar uma acelerada, dá uma olhada só a pancada que ele dá. Olha lá. Fantástico, né? Já estamos aqui a 160 por hora, numa boa. Ele realmente tem respostas muito rápidas, o que dá muita segurança. Isso é muito bacana. Não sei os números, né? Porque a Honda, ela não fornece números de desempenho, até hoje não sei porquê. Mas o que dá para sentir é que realmente ele anda muito melhor do que com o motor 1.5 aspirado, né? Não, dá para falar assim que não tem nada a ver um carro com o outro. Esse aqui é muito melhor. Para quem está procurando um pouco mais de emoção, um pouco mais de desempenho, principalmente, né, se você é daqueles que viaja muito com o carro lotado, com a família, é muito importante você ter potência para poder ter, inclusive, ultrapassagens mais rápidas e mais seguras. Isso você consegue com um motor mais potente, com mais torque, né? Porque, olha, de 15,8 para 24,5 kg força-metro, são quase 10 quilos a mais de torque. Isso é uma bela diferença que faz uma tremenda diferença, né? Principalmente quando você está com o carro carregado, né? Vamos dizer, 5 pessoas e mais bagagem. Então, nesse aspecto, esse carro aqui é o ideal. Engraçado, né? Todo um asfalto um pouco poroso, ele transfere bastante ruído de rolagem aqui dentro. Isso ele deveria melhorar um pouco, porque ó, agora o asfalto está mais liso, aí fica legal. Ele é um carro bem silencioso, mas a gente andamos nos pedaços dentro da cidade com ruas mal conservadas, com buraco, paralelepípedo, ele realmente não faz barulho, é muito bom. Só esse barulho de rolagem de pneu quando o asfalto é um pouco rugoso, que incomoda um pouco, né? Mas agora estamos no asfalto liso, ficou bem melhor. Voltou o asfalto rugoso. E isso não dá para escolher nas estradas, né? Outra coisa que eles mexeram foi na suspensão. Isso em relação a 1.5, que já tinham feito modificações. Já foram feitas modificações para a versão 1.5 com motor aspirado. Só que nesse aqui, como tem um desempenho bem maior, a suspensão é exatamente igual, McPherson na frente e de eixo de torção atrás, né? Inclusive atrás ela tem um curso mais longo, como os outros também. Eles aumentaram o curso da suspensão traseira, exatamente para quando está com mais peso, né? Com 3 pessoas e bagagem, para não ficar batendo, para não ficar pegando no batente, né? Não chegar no fim do curso.
ficar mais confortável, né? Mas eles mudaram molas e amortecedores, deixaram isso, elas ficaram um pouco mais rígidas, óbvio, por causa do aumento de desempenho, né? É preciso fazer isso, tá? Mas isso, teoricamente, deveria prejudicar o conforto, porque o carro ficou mais firme. Mas realmente não dá para perceber, o carro continua muito confortável, tá? E claro, na instabilidade, fizemos algumas curvas, né, fechadas, coisa e tal, ele realmente vai muito bem. Ele não apresenta nenhuma, sabe, ele não inclina tanto a carroceria, ele é firme, é muito carro muito gostoso, ele te passa muita segurança você dirigir. Apesar da altura dele, né, é um SUV, então ele é um carro que é alto, mas ele faz curvas muito bem. Claro, como todo tração dianteira, ele tem uma tendência no limite a sair de frente, mas é pouco perceptível, mesmo fazendo curvas no limite, né, a gente vê que ele tem essa tendência, mas é facilmente corrigível. Claro, só não exagerar, porque aí a lei de física faz com que você saia fora, né? Mas é um carro muito estável e principalmente confortável, isso é muito bacana. Aqui dentro, como eu já falei, ele é exatamente igual aos outros, né? Tem estofamento de couro, né? Couro perfurado aqui, couro sintético, mas perfurado no centro. Os bancos são muito bons, muito confortáveis, né? Principalmente os dianteiros. Eles abraçam bem o corpo, tá? E tem uma nova estrutura que é feita para descansar teu corpo mesmo em viagens longas, né? Então isso é muito legal. Muito gostoso, o acabamento é muito bom, tem várias partes emborrachadas aqui nas portas, o painel não é emborrachado em cima, mas tem umas partes emborrachadas, a parte da frente é um material macio, e tem material macio em todos os apoios de braço, né? E também em termos de segurança, esse carro, como toda a linha, né? Hoje toda a linha tem o famoso pacote Sensing, né? Da Honda, que é bem completo, né? Então ele tem o ACC, que é o controle automático de velocidade de cruzeiro adaptável, né? Ou seja, você põe a velocidade, o carro obedece, mantém aquela velocidade, e se tiver um carro na frente que está mais devagar, ele diminui a velocidade sozinho, acompanhando o carro da frente. Aí, se você sai fora, ele ultrapassa o carro. E esse sistema, o ACC dele, também tem o chamado Stop and Go. Ou seja, quando você está num congestionamento, por exemplo, aquele para e anda, ele vai acompanhando o carro da frente. Se o carro da frente para, ele também para. E se o carro da frente sai, ele pega e continua. Isso ele mantém por 3 segundos. Se o carro da frente fica parado mais de 3 segundos, aí o sistema desarma. Aí para voltar, aí é a coisa mais simples. É só apertar o botão Resume aqui no volante, né? O RES /+, né? O Resume. Você aperta o botão, o carro volta a andar seguindo o da frente, tá? Ou você dá um toque no acelerador e o carro já sai andando numa boa. Esse é um dos sistemas ADAS que ele tem, né? Ele tem o outro que é o alerta de colisão frontal, que identifica, além dos carros, identifica pedestres, ciclistas e motociclistas com frenagem autônoma, né? Frenagem de emergência. Tem também o assistente de permanência em faixa, que é ativo, que se você está saindo da faixa sem dar seta, né, ele pega, vibra o volante e te traz de volta. E tem também o farol alto automático, né, quando você acende o farol à noite, né, você põe na posição automática, ele pega e dá o farol alto. Quando vem um carro em sentido contrário ou tem um carro na frente, ele automaticamente abaixa o facho do farol. E tem o sistema Lane Watch, que é o chamado ponto cego, que é o sistema da Honda, que eu particularmente não gosto muito. Esse Lane Watch é o seguinte: quando você dá seta para o lado direito, uma câmera que está embaixo do espelho retrovisor direito mostra aqui na multimídia, mostra o que está vindo pelo lado direito. Primeiro, é só de um lado. Segundo, a desvantagem é que se você está usando o Waze ou o Google Maps, como eu estou usando agora, e me aconteceu na viagem de vinda, você tem um desvio, né? Quer dizer, você tem que entrar à direita,
numa certa rua ou na estrada, numa bifurcação, alguma coisa, aí você dá a seta. Eu fiz isso, só que a imagem do mapa, né, do Google Maps ou do Waze desaparece, fica a imagem do que está acontecendo do lado direito. E aí, tudo bem, você pode desligar pelo botão, tem um botão aqui na alavanca de seta que você consegue desligar. Maravilha, mas é uma confusão, até você acertar a coisa e tal, eu quase errei o caminho 2 vezes por conta disso. Eu acho que poderia ter esse sistema, primeiro, dos 2 lados, né, e a imagem, ela ser projetada aqui no quadro de instrumentos, como é no Hyundai Creta. Né, ele tem o mesmo sistema, com 2 câmeras, só que a imagem aparece no centro do quadro de instrumentos, deixando o multimídia mostrando o mapa, né? Que é a coisa que é muito importante, né? Para você não se perder, principalmente no lugar onde você não conhece. Como estava acontecendo comigo aqui, né? Eu não conheço tão bem Florianópolis. Ele tem 6 airbags, ele tem o controle automático de descida, né? Você aperta o botão. E se você está numa descida muito escorregadia, tipo, sei lá, está chovendo, você vai pegar uma descida forte de paralelepípedo que está molhado, você consegue, apertando esse botão, você consegue regular a velocidade de 3 a 20 km por hora e ele vai descendo com a maior segurança, porque ele vai freando automaticamente e isso você consegue manter o controle do carro. Isso é muito legal, é um sistema bem bacana. E isso é o que ele tem de segurança. De qualquer maneira, é um bom pacote. É um pacote que te ajuda muito para você dirigir com segurança, né? Evitando acidentes e protegendo sua vida, né? E a dos outros também. E uma coisa interessante é que o consumo dele, apesar desse motor ter bem mais potência e torque do que o 1.5 aspirado, ele tem números de consumo muito parecidos. E eu não estou fazendo nenhum teste de consumo, mesmo porque eu faço isso no nosso circuito padrão, né, para poder ter uma referência. Mas eu tenho os números do Inmetro, e pelos números do Inmetro eles são bem perto do que faz a versão 1.5 aspirada, que é econômica. Ele faz de etanol 7,9 km por litro de etanol na cidade e 8,8 km por litro na estrada. Já com gasolina, ele sobe para 11,3 km por litro na cidade e 12,6 km por litro na estrada. São números bem razoáveis, né, principalmente pelo desempenho que ele te oferece. Bom, voltando um pouco às mordomias desse carro, ele tem uma multimídia de 8 polegadas, que não precisa de cabo para funcionar, que espelha celular, né, tipo Android Auto ou Apple CarPlay. Tem um sistema muito bacana de ar-condicionado, que eu estou usando agora, inclusive, que as saídas têm 3 posições, né? Uma fechada, claro, segunda normal, que é aquela que a gente conhece, né? Que a gente vai mexendo nos difusores e direciona o ar, né? O ar fresco, ele tem essa posição, e tem essa terceira posição, que ela dispersa o ar, faz com que ele não tenha um fluxo direto, ele seja espalhado por dentro do carro, que é uma forma que fica muito agradável, né? Porque você não fica com aquele jato frio no seu corpo, nem no seu rosto, tá? É uma solução bem interessante. Quanto aos freios, nada a reclamar, né? Tem 4 freios a disco, andei dando umas freadas, o carro para muito bem, né? É progressivo o freio, isso é muito bacana, né? Quer dizer, o que eu chamo de progressivo, né? Aquele que você encosta o pedal, você não precisa ficar fazendo mais força, ele vai segurando sozinho, freio muito bom. A direção também elétrica, tem o peso correto, tanto para você fazer manobra como andando, né? À medida que você vai andando, ela vai ficando mais firme, né? Que isso é importante para você ter uma maior precisão, principalmente em alta velocidade, né? Porque qualquer coisinha você pode, se ela é muito macia, qualquer coisinha você muda a trajetória. Ela sendo um pouco mais rígida, você consegue ter uma precisão maior para andar em alta velocidade. Isso é muito legal. A direção é muito bacana, eu gostei muito. Bom, gente, eu acho que as diferenças são essas. Esperar agora o carro chegar para teste, para a gente fazer uma análise um pouco mais detalhada
né? Porque nada como ficar com o carro no dia a dia para ver todos os problemas ou qualidades que ele tem. Essa primeira impressão que eu tive ficou muito boa. Eu acho que o casamento desse motor turbo 1.5 é muito bom, né? Com esse câmbio, o conjunto mecânico dele ficou muito bom. Surpreende quem vai dirigir. E surpreendeu. Achei muito legal. Tá? Além do que, o carro é confortável e silencioso. Então é isso aí. Aquele velho recado, se você não é inscrito, se inscreve. Não deixe de acionar o sininho, que ele te avisa toda vez que tem vídeo novo no canal. Tá? E nos siga também nas nossas redes sociais. Né? Ah, e importante, não deixa de dar aquele like, tá? Aquele joinha, que isso nos ajuda muito. É muito importante pra gente que vocês deem o like, tá bom? Então, eu gostei do novo Honda HR-V Touring com motor 1.5 turbo. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam. Me contem tudo aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!